Livro de Josué, capítulo 4, capítulo 6, quando eles vão atravessar o Jordão e as águas do Jordão vão se deter em cima e o rio vai ficar seco onde eles forem passar, pega 12 homens, um de cada tribo, e manda pegar pedras e levar essas pedras com eles para dentro do alojamento. A palavra pedra, rocha, cabeça, Atos capítulo 4, verso 11, 1 Pedro 2, 4, é líder, chefe, sustentáculo. O que Josué está falando é que as tribos serão sustentáculo, serão amparo, que aqueles cabeças serão os que sustentarão as suas tribos com ensinamento, com a lei do Senhor. E eles vão levar essas pedras consigo para tipificar a rocha. Ou seja, o projeto de Deus com a humanidade sempre foi filhos à imagem de Cristo. O projeto das tribos da nação de Israel é ser uma nação sacerdotal santa, implantar a lei de Deus em todas as nações da terra. Antes do Jordão, eles foram preparados, Deus tratou com eles, e agora que eles cruzassem o Jordão, entendeu o seu chamado, o seu papel. Jesus é a pedra fundamental. 1 Pedro 2,5 diz o seguinte: e vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Então o nosso chamado sempre foi servir. E aquelas pedras, quando os filhos perguntassem por que a pedra é um memorial de quando eles passaram o Jordão, Deus cortou o Jordão no meio. Lembra o episódio do Mar Vermelho? Eles eram uma nação escrava e depois do Mar Vermelho uma nação liberta, mas ainda não era livre. Agora uma nova caminhada, uma nova história. E a pedra lembra o chamado de ser cabeça. E eu creio que não era só o milagre do Jordão que eles teriam para contar, mas os 40 anos no deserto que Deus sustentou, que a roupa não envelheceu, os inimigos que Deus entregou na mão deles. A arca do Senhor, no meio do Jordão, ela travava as águas do Jordão para que não corresse. E tendo acabado de pegar as pedras, saindo daquela peregrinação, entrando na terra que mana leite e mel, como Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Naquele dia, a Bíblia diz, Deus engrandeceu Josué no meio dos filhos de Israel. E respeitaram a ele, assim como respeitaram a Moisés. Lembrando que ele era da turma dos que entraram, daqueles de 20 anos para cima, quando o episódio que o povo murmura, Josué era um deles, e Deus engrandeceu Josué no meio do povo. Terminaram de cruzar o Jordão, foram até a outra margem do rio, com a arca do Senhor. E depois que eles colocaram as plantas dos pés do outro lado do rio com a arca do Senhor, as águas do Jordão voltaram a correr normalmente, como se nada tivesse acontecido. Fizeram uma coluna de 12 pedras como memorial, para que todos os povos da terra soubessem o que Deus fez com eles. E agora Deus manda reatar a aliança da circuncisão. A aliança que ele fez com Abraão, porque todo aquele que não fosse circuncidado seria extirpado do meio do povo. Circuncida os que não estão circuncidados, dos que nasceram durante a peregrinação do deserto. Podia ter homem até de 40 anos, caso ele tenha nascido imediatamente. E os que tinham de 20 anos para baixo, pessoas de 60 anos, de 30, de 20, crianças. E todos os homens deveriam ser circuncidados, como está escrito em Gênesis 17. É um sinal da aliança que Deus tem com aquele povo. Justamente no lugar onde sai a semente, era para formar um anel, como se fosse uma aliança, para provar que da descendência daquele povo, da semente deles, viria o Messias, o Salvador, o Cristo, aquele que nasceria de uma forma sobrenatural de Maria. E depois da circuncisão, Deus fala: hoje eu tirei de vocês o opróbrio do Egito. Alguém só é liberto do Egito, do mundo da servidão, quando tem uma aliança com Deus. Não tem como ser salvo se não nascer de novo, se não circuncidar o coração, entregar a vida para Jesus. O Egito é o mundo hoje. E muitos hoje dizem que saíram do mundo, mas na realidade amam o mundo. Amam o alho, a cebola do Egito, as luxúrias, a bebida, o dinheiro.
Igual aquele povo no deserto, a história de Israel, ele é uma repetição para a gente aprender a não amar o mundo. Só foram livres do opróbrio, ou da escravidão, ou do sofrimento, quando fizeram o ritual da circuncisão. E nós só seremos livres das angústias, das tribulações, da falta de paz, através de uma aliança com Deus de Israel. Faça uma aliança com Deus. Leia Lucas 22, na ceia, quando ele levanta o cálice. Fala, esse é o cálice da nova aliança. Uma aliança escrita em Jeremias, capítulo 31, de 31 a 34. E agora eles vão celebrar a primeira Páscoa na terra prometida. Lembrando que a palavra Páscoa significa passagem. Então eles, estando nas campinas do Jordão, celebraram ali a primeira Páscoa ao Senhor. E no dia imediato em que eles comeram do fruto da terra, cessou o maná. Estando Josué de pé, olhou e apareceu diante dele um homem trazendo uma espada nua na mão. E ele pergunta, você é deles ou é dos nossos? Ele fala, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terreno santo. Esse é Jesus, o general. Leia 1 Coríntios 10, verso 3. Tem uma música que diz, o nosso general é Cristo, e você deve estar sensível ao ouvir as ordens do seu general. Imediatamente Josué prostra com o rosto em terra e diz, o Senhor diz ao seu servo. Jericó estava fortemente sitiada, mas Deus falou que entregaria na mão dele tudo, e que era para ele passar o fio da espada, tudo, não deixar nada de pé naquela cidade. Somente os objetos de prata, de ouro e de bronze era para trazer para o tesouro do Senhor. Quem não morreria naquele lugar era só Raabe e a sua família e aqueles que estivessem dentro da sua casa com ela. E Deus dá estratégia todos os dias, carregando a arca, rodeavam a cidade. Josué fala que quando fosse a 7ª vez, era para o povo gritar com um grande grito, porque as muralhas cairiam e Deus entregaria aquela cidade na mão deles. Não era para pegar nada daquele lugar, exceto o ouro, a prata e o bronze, destruir e queimar. E ainda lança uma maldição em quem fosse reconstruir aquela cidade, teria a morte do seu primogênito. Se você for em Jericó, o lugar original da cidade nunca mais foi construído nada. Está lá aquele pedaço no meio da cidade chamada Jericó hoje. Tem um espaço onde era Jericó da época de Josué, com ruínas das muralhas. A cidade foi entregue nas suas mãos. E Josué fez aqueles homens buscar a prostituta, sua família, como eles prometeram, e conservou com vida essa mulher. E passa agora a ser do povo de Israel. Assim foi na nossa vida, em Romanos 11, 16 a 18, do qual nós fomos enxertados na oliveira, e somos também Israel, povo de Deus. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus.